66 milhões de anos, um corpo celeste colossal, do tamanho do Monte Everest, estava a caminho da Terra. Mas ele não vinha em paz. Essa rocha gigantesca viajava a uma velocidade absurda, em rota direta de colisão com o nosso planeta. O impacto que estava por vir seria tão devastador que marcaria o fim dos maiores predadores que já caminharam sobre a Terra, os dinossauros. Mas, acredite, eles não morreram todos de uma vez. Não foi só um boom e pronto. A extinção dos dinossauros foi um processo lento, doloroso e implacável, o que causou o maior tsunami da história da Terra. E o que aconteceu depois que esses monstros deixaram de reinar no planeta? Se segura aí, porque hoje vamos embarcar em uma viagem épica e assustadora pelo passado da Terra, o tipo de história que você nunca mais vai esquecer. Um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, brilhando como uma estrela flamejante, cruzando o céu a até 30 quilômetros por segundo. Em questão de segundos, ele estaria aqui. A compressão do ar à sua frente fazia com que a temperatura se tornasse tão alta que o asteroide parecia ter a mesma temperatura da superfície do Sol. Quando finalmente penetrou na atmosfera da Terra, não levou nem um piscar de olhos para alcançar o solo. E foi aí que tudo mudou. O local do impacto foi próximo ao que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. A colisão lançou toneladas de poeira e detritos na atmosfera. A onda de choque varreu tudo ao redor. Nada sobreviveu ao impacto inicial nas proximidades. Mas o pior ainda estava por vir. Minutos depois da colisão, pedaços da crosta terrestre, agora transformados em vidro derretido e rochas incandescentes, começaram a cair de volta do céu. Era como uma chuva de fogo. Ao mesmo tempo, o ar carregado de partículas reagia com a atmosfera, criando chuvas ácidas que devastariam a vida por anos. As florestas pegaram fogo. As chamas se espalharam como se a própria Terra estivesse em chamas, varrendo ecossistemas inteiros do mapa. A energia liberada pela colisão era tão colossal que ondas sísmicas se propagaram por todo o planeta. E essa energia teve um destino, o oceano. Foi então que surgiu o que podemos chamar de mega-tsunami. Um paredão de água de mais de 10 metros de altura se ergueu dos mares, ganhando força. Esse não era um tsunami qualquer. Era até 30 mil vezes mais poderoso do que qualquer tsunami moderno. Essa onda monstruosa viajou pelo Atlântico Norte, alcançou o Pacífico Sul e atingiu diversas partes do planeta com uma força que destruiu continentes. As paisagens costeiras foram completamente redesenhadas. Alguns dinossauros sobreviveram ao impacto? Surpreendentemente, sim. Os que estavam longe do epicentro não foram vaporizados na hora. Alguns escaparam das ondas de fogo. Outros conseguiram sobreviver ao tsunami. Mas o que parecia ser um sinal de esperança, logo se transformaria em um novo pesadelo. Com toneladas de poeira suspensas no ar, a luz do Sol foi bloqueada por meses, talvez até por anos. O planeta mergulhou em um inverno escuro, conhecido como inverno de impacto. Não foram armas nucleares que causaram isso, mas os efeitos eram praticamente os mesmos. Sem luz solar, as plantas pararam de fazer fotossíntese. As florestas começaram a morrer. Com elas, sumiram as fontes de alimento dos herbívoros. E com a morte dos herbívoros, vieram os dias sombrios dos carnívoros. Era o colapso completo da cadeia alimentar. Durante anos, a chuva ácida devastou solos e envenenou as águas. A acidez dos oceanos subiu tanto que inúmeras espécies marinhas simplesmente não tiveram tempo de se adaptar. Corais, peixes, moluscos. Milhões de anos de evolução apagados em pouco tempo. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, os incêndios, a escuridão, a fome,
as chuvas tóxicas, cerca de 75% de toda a vida na Terra foi extinta. Sim, isso incluiu aquele famigerado dinossauro que todos conhecem, o Tyrannosaurus Rex. Ei, um dos predadores mais temidos da história, desapareceu para sempre. Depois que os últimos dinossauros respiraram pela última vez, o planeta parecia irreconhecível. O céu era escuro, o solo estéril, os mares ácidos e as temperaturas baixíssimas. Mil anos se passaram desde o impacto. O planeta ainda era frio. A vida ainda era escassa. Mas pequenos sinais de recuperação começaram a surgir. As primeiras plantas a ressurgirem foram as samambaias. Elas pareciam adorar o ambiente devastado e começaram a dominar as paisagens. Junto com elas, criaturas pequenas e peludas começaram a surgir, correndo entre as sombras. Esses pequenos mamíferos, do tamanho de guaxinins, seriam os primeiros a tomar o espaço deixado pelos dinossauros. Cem mil anos se passaram desde que o mundo quase chegou ao fim. Ainda era um planeta hostil, mas a natureza é teimosa. Onde havia morte, começava a brotar vida outra vez. As florestas voltavam devagar. Pequenos mamíferos, antes ofuscados pela era dos répteis gigantes, agora estavam livres para explorar e se adaptar. Sem dinossauros gigantes por perto, o mundo era deles para conquistar. Enquanto isso, os oceanos também começavam a mostrar sinais de recuperação. Novas formas de vida marinha surgiam. O equilíbrio estava longe de ser restaurado, mas algo estava nascendo novamente. Era o início de uma nova era. 10 milhões de anos depois da colisão, a Terra já era outra. A biodiversidade florescia, e o planeta estava novamente coberto por florestas, savanas, desertos e oceanos repletos de vida. Só que agora, os donos do pedaço não eram mais os dinossauros. Eram os mamíferos. Eles estavam por toda parte. Dos menores roedores aos predadores gigantes, essa era, oficialmente, a Era dos Peludos. E não só mamíferos dominaram a nova Terra. Pássaros, que são descendentes diretos dos dinossauros, também se espalharam por todos os cantos. Algumas espécies chegaram a ter o tamanho de pequenos aviões. E as plantas com flores dominaram a vegetação do planeta. Você achou que os dinossauros eram assustadores? Então, prepare-se. A nova era também teve seus monstros. Imagine caminhar por uma planície e dar de cara com o Paraceratherium, um mamífero que parecia um rinoceronte gigante sem chifres. Ele podia chegar a 5 metros de altura e pesar 20 toneladas. Era o maior mamífero terrestre já conhecido. E nos oceanos? Bem, ali reinava o megalodon. Esse tubarão colossal media até 20 metros de comprimento. Seus dentes eram maiores do que uma mão humana. Se você estivesse nadando por aí naquela época, é melhor nem imaginar. O planeta nunca mais voltou a ser o mesmo. Mas ele não apenas se recuperou, ele se reinventou. Hoje, não é um asteroide que ameaça nosso planeta. É a nossa própria espécie. Desmatamento, mudanças climáticas, poluição, extinção em massa de espécies. Estamos vivendo uma nova crise ambiental. Só que dessa vez, o desastre não vem do espaço. Ele vem de nós mesmos. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá para salvar o planeta. O planeta selvagem que ainda existe. A história dos dinossauros não é apenas sobre o passado. É um alerta para o nosso futuro. Eles dominaram a Terra por milhões de anos, mas um único evento foi suficiente para acabar com tudo. Um momento de destruição
mudou o curso da história do planeta. Hoje, temos o poder de evitar uma nova extinção em massa. Mas isso exige ação, consciência e vontade de proteger o que ainda temos. Porque, diferente dos dinossauros, nós sabemos o que está por vir. Antes de terminar, uma curiosidade: já parou para pensar como seria o mundo hoje se o asteroide nunca tivesse caído? Provavelmente, os dinossauros ainda estariam por aqui. Talvez até tivessem evoluído em algo ainda mais inteligente. E nós, humanos, talvez nunca tivéssemos saído das cavernas, ou sequer existido.